igreja, paz. Vocês estão aí? Olha, não me deixem só. Andar com o apóstolo é uma honra ter ele como mentor, mas estar ao lado dele é perigosíssimo, porque ele nos lança no fogo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o fogo é o lugar que nós somos forjados. O fogo é o lugar onde as impurezas saem, amém? Então é bom estar nesse lugar. Com Jesus é bom estar nesse lugar, amém? E o Senhor tem falado a respeito de muitas coisas ao meu coração. E nós continuamos, nessa série de milagres. E eu poderia, como o apóstolo falou, contar de muitos milagres. Milagres de provisão, milagres de restauração, milagres de restituição, de muitos milagres até de cura. Mas eu fui olhando para dentro de mim durante essa semana aí, que eu fiquei fervorosa e pipocando pela palavra. E aí eu falei, Senhor, o que eu preciso entregar naquela noite, na noite que o Senhor preparou? E aí eu comecei a olhar para a minha vida, para a trajetória da minha vida inteira e de tudo que Deus fez na minha vida. E eu falei, Senhor, eu queria falar de algo muito especial. E o Senhor colocou no meu coração o maior milagre que Ele fez sobre a minha vida. E o maior milagre que o Senhor fez na minha vida foi o milagre da salvação. Não existiu nada, não existe nada que eu possa viver com o Senhor, que possa ser comparado ao que Ele fez naquela cruz por mim. Amém? Que eu possa junto com você entender que a partir deste maior milagre que foi feito, gerado em minha vida, eu consegui acessar muitos outros milagres, amém? Nós precisamos estar neste lugar, é um lugar de milagre, é um lugar onde a gente vive o milagre diariamente em nossas vidas, amém? Então vamos lá? Eu gostaria que vocês abrissem, se você estiver marcando, se estiver anotando, o tema da minha mensagem é o milagre da salvação. E eu estou usando como referência Atos 4:12, e eu gostaria de ler com vocês. Vocês podem abrir. Atos 4:12 diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual seremos salvos. Amém? Não existe outro caminho, não existe outro nome, não existe nada além de Jesus que possa nos trazer a salvação. Amém? Aqui, os apóstolos estavam pregando as boas novas. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressurreto, e ele já tinha se manifestado nos meios dos seus discípulos. E os discípulos saíram para pregar. E nesse capítulo, se você for ler, eu convido você a ler ele inteiro. João e Pedro e João, estavam pregando o milagre da salvação. Eles estavam pregando, eles estavam levando cura através deste milagre. Eles estavam levando maravilhas do Senhor Jesus para as pessoas. Aqui nesse capítulo diz que quando Pedro pregou a salvação, se converteram mais de 5.000 homens. E os fariseus, os mestres daquela época em Jerusalém, eles ficaram preocupados com aquilo, porque eles não criam em Jesus. E eles prenderam Pedro e João, e eles levaram Pedro e João para um interrogatório, e eles perguntaram para esses discípulos: por qual poder, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E aí é onde ele cita esse verso. Pedro fala que em nenhum outro nome há salvação. E eles ficam tão abismados com o relato de Pedro,
com a cura de uma pessoa diante deles, que eles não sabem o que fazer para abafar aquilo que o Senhor tinha feito naqueles dias. Eles não sabiam como tirar o foco das pessoas em Jesus, porque a salvação tinha chegado naquele lugar, através de Jesus, através dos seus discípulos, amém? E eles falam no versículo seguinte, que eles conversam entre eles, eles falam, e agora? O que vamos fazer? Porque, como o apóstolo acabou de falar, contra fatos não há argumentos. Nós não vamos conseguir argumentar o que está sendo feito, o que Jesus está fazendo, porque o poder dele é nítido, é notório, a Bíblia diz. E aí eles falam, vamos exigir que eles não falem mais de Jesus, que eles não preguem mais a salvação, que eles não manifestem mais o poder de Jesus. Mas os discípulos não se dobram a isso e continuam pregando a salvação de Jesus, amém? Por que eles continuam pregando a salvação? Porque eles poderiam ter medo de continuar falando sobre a salvação de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito. Eles deveriam até estar com medo de estar neste lugar, porque parece um lugar de perigo, né? Um lugar que nos traz medo às vezes. E hoje em dia, o mundo está tentando abafar a voz da igreja, está tentando nos calar diante de milagres e maravilhas. Mas nós não podemos nos calar, amém? Nós temos que pregar a salvação de Jesus Cristo. Nós temos que estar neste lugar de salvação e viver todos os milagres de Jesus. A salvação é o princípio. Quando Jesus me encontrou e eu fui salva, em nome de Jesus, eu comecei ali viver de milagre em milagre. E eu vivo milagres até hoje. Eu já contei alguns aqui, mas existem milagres que eu nunca nem imaginei viver. Lugares que eu nunca nem imaginei pisar. Estar aqui nesse altar falando com vocês é um verdadeiro milagre. Quem me conheceu lá no início da minha conversão sabe o quanto é milagre de Deus eu estar aqui. Então eu gostaria de discorrer com vocês em alguns versos. Vamos abrir Bíblia, amém? E nós vamos entender um pouquinho a respeito do que o milagre da salvação nos permite. Então, se você está anotando, o primeiro tópico aí que o milagre da salvação nos permite é extrair o melhor de Cristo através da nossa fé, amém? Muitos de nós, ou o mundo, muitas vezes, pessoas do mundo vêm até a igreja em busca de um milagre, amém? Tem muita gente que, a maioria pelo menos, vem por alguma necessidade. Ai, meu casamento está acabando, eu vou na igreja e vou ver se Deus resolve. Ai, eu estou com problemas financeiros. Ai, eu estou com isso e com aquilo. E nós buscamos a igreja, né, como um refúgio e como realmente uma opção de um milagre em nossas vidas. E isso não tem problema nenhum, porque é nessa hora que muitas vezes Deus nos encontra, amém? Então tá tudo bem, mas nós não podemos viver em Cristo só buscando o que Ele pode nos dar, só buscando aquilo que Ele tem, só querendo extrair benefícios ao nosso favor. A palavra diz: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, amém? Nós temos a mania ou a necessidade de buscar muitas coisas. Buscamos carros, riquezas, buscamos um bom trabalho, buscamos status, buscamos muitas coisas e acrescentamos Deus em algumas, naquilo que me convém.
Eu acrescento Deus no meu casamento porque Ele me convém, mas nas minhas finanças Ele não toca. E está errado, porque nós não tem problema nenhum vir à igreja e pedir o milagre de Deus sobre a nossa vida financeira. Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos cumprir princípios. E a palavra de Deus diz o quê? Buscai ao reino de Deus, e todas as coisas Ele vai nos acrescentar. Todas as nossas necessidades serão supridas se a gente estiver neste lugar de busca ao Senhor, amém? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o tamanho da minha e da sua necessidade. E nós não precisamos nos preocupar, né? A palavra diz isso. Não estejam aflitos e ansiosos. Não estejam, irmãos, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor, Ele não responde à necessidade, Ele responde à fé. E eu queria abrir com vocês em Marcos 5, 24. Vocês podem abrir? Marcos 5, 24. Lá em Marcos 5, 24, tem uma história muito conhecida de uma mulher que precisava de um milagre. Esse milagre era um milagre de cura, mas quando ela resolveu se levantar e encontrar com Jesus, ela recebeu mais que um milagre de cura, ela recebeu o milagre da salvação. Vamos ler lá. Diz assim, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-os de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vivia sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que ela tinha. Contudo que ela tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que havia saído dele poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé te salvou. Vai em paz e fique livre deste mal. Amém? O que aconteceu ali? A Bíblia relata que a multidão tocava ao Senhor. Amém? Vocês entendem que, eu entendo isso, que no meio daquela multidão, todas aquelas pessoas que tocavam a Jesus tinham uma necessidade. Amém? Provavelmente todas elas existiam em uma área da vida dela alguma necessidade. E todas elas tocaram Jesus. E por que esta mulher extraiu o poder de Jesus? Por que ela alcançou o milagre de Jesus? Se você prestou atenção no que eu li, ela disse com muita fé: se eu apenas tocar no Senhor, eu serei curada. Aquela mulher, ela tinha uma fé e uma revelação de quem Jesus era. Ela sabia em quem ela estava tocando, e ela sabia que ali existia uma fonte de poder.
inesgotável. Ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. A fé daquela mulher não só curou ela, mas a salvou. Ela não foi até Jesus só por causa das dores dela. Ela foi até Jesus porque ela cria que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que ela sabia que era o melhor lugar que ela poderia estar. Ela se esforçou a estar ali, mesmo com medo, mesmo sendo um lugar que podia trazer medo para ela. Porque ela era uma mulher amaldiçoada. Ela estava distante de todo mundo. Ela não vivia em sociedade como todo mundo. Ela não poderia estar naquele lugar. Mas mesmo com medo, ela teve fé o suficiente de extrair o melhor do Senhor. Amém? Nós não podemos viver só porque atrás de Deus ou atrás de Cristo, só porque Ele pode nos dar. O Senhor pode curar e libertar todos nós, amém? Ele pode trazer cura para uma pessoa e essa pessoa depois não querer saber dele e não ganhar a sua salvação. E aí não adianta o meu corpo ser curado e a minha alma ir para o inferno, amém? Se a gente for lembrar dos 7 leprosos, que está lá, se eu não me engano é Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos. E quando ele encontra com esses 10 leprosos, e os leprosos falam: Jesus, tenha misericórdia de nós. E o Senhor falou: vai lá, mostra para os sacerdotes o que tem acontecido com vocês, a cura. E eles vão andando, e um deles percebe que ele está sendo limpo e que a cura realmente está acontecendo sobre a vida dele. E aí ele volta até Jesus e ele se prostra diante de Jesus e ele adora ao Senhor. Ele teve uma revelação de quem aquele homem era. E Jesus olha e fala: mas não foram 10 curados? E só voltou um? E Jesus simplesmente olha para aquele homem e fala: a sua fé te salvou. Ele não falou: a sua fé te curou. Ele falou: a sua fé te salvou. A Bíblia não relata se os outros 9 foram salvos e sim curados, amém? Não adianta nada você ter cura no seu corpo e a sua alma ir para o inferno. Não adianta nada nós termos restituição na nossa vida financeira, provisão, e nós acabarmos a nossa vida e irmos para o inferno. Nós cantamos aqui que tudo que aqui há é passageiro, mas o Senhor, a eternidade de Deus em nós é para sempre. É eterno, a salvação é eterna, ela não é passageira. E nós precisamos estar neste lugar, entendendo não só com a nossa mente, porque muitas vezes a gente entende, mas a gente não se prostra diante de Jesus, nós não entregamos o melhor para Ele, nós não tomamos posse deste lugar de salvação, nós não entendemos muitas vezes a cruz, o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, e nós ficamos procurando coisas para preencher a nossa vida, para satisfazer os nossos dias, mas isso tudo é passageiro. Enquanto não tivermos a revelação de que Jesus é o Cristo, do Deus vivo, aonde podemos encontrar não só poder, mas encontrar a salvação eterna, nós não vamos acessar este lugar. Nós precisamos acessar e estar. Nós não precisamos ser nada. Nós precisamos estar em Cristo. Amém? E continuando naquilo que Deus tem me falado, para você que está anotando, número 2,
O milagre da salvação nos permite ser um recipiente da essência de Cristo. Porque é muito mais sobre mim, sobre você. É muito mais sobre o que nós podemos fazer. É sobre o que nós estamos carregando. O que você tem carregado? Qual é a quantidade de essência de Cristo você tem carregado? Quando as pessoas olham para você, o quanto de Cristo elas veem em você? O quanto de Cristo elas veem em mim? Nós precisamos entender algumas coisas, amém? Eu queria que você abrisse lá, falei que a gente abre Bíblia, hein? Em 2 Reis 4. 2 Reis 4, eu vou ler do 1 ao 7. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém. Lá diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas, diga vasilhas, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta de trás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher que foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e estes passavam as vasilhas a ela e ela enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha, acabou. E o azeite cessou. Diga: o azeite cessou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite, paga a sua dívida e viva com o restante, você e seus filhos. O que aconteceu nessa ocasião? Essa viúva, ela precisava de um milagre financeiro, uma provisão de recursos, porque senão os seus filhos seriam vendidos como escravos. Amém? E ela corre ao profeta e ela fala: me ajuda, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais nada, e eu vou perder os meus filhos. E ele pede para ela recolher o máximo de vasilhas, de botijas que ela conseguir. E que ela, com fé, derrube o azeite que ela tem, o pouco azeite que ela tem sobre essas vasilhas. E chega um momento em que ela faz tudo aquilo que Eliseu pediu para que ela fizesse. E aí chega um momento em que ela pede mais vasilhas para o filho. E o filho fala: a vasilha acabou. O lugar onde pode conter mais azeite acabou. O lugar que Deus pode derrubar mais azeite acabou. Azeite representa o Espírito Santo, amém? E nós somos seus vasos, amém? Amém. E a Bíblia diz que o azeite acabou. O que acabou foi as vasilhas. O azeite, ele cessou. O que eu entendo aí? Primeiro ponto é que Deus é um Deus inesgotável em poder. Amém? O Senhor, Ele sempre tem mais. Amém? Ele sempre tem mais. A fonte que jorra do trono de Deus é uma fonte inesgotável. Mas eu venho perguntar essa noite, e eu me faço essa pergunta: o quanto nós
temos disponibilizado para carregar de Deus o que Ele tem para nós? Porque Deus, Ele não é um Deus de desperdício, amém? A gente entende isso. O Senhor, Ele não vai desperdiçar nada. Até porque para Deus, tudo que Ele tem é precioso. Sim? E Ele não vai desperdiçar. Ele não vai desperdiçar comigo se eu não tiver afim. Se hoje eu não acordei bem e eu não estou afim do Senhor hoje. Se eu não tenho fé o suficiente para achar que Ele pode ser dono da minha vida, que Ele pode direcionar a minha vida, mesmo que eu não esteja vendo a solução. Ele não vai derramar sobre mim mais do teu Espírito, se eu não transbordar sobre o meu irmão. Ele não é um Deus de desperdício, e Ele não vai desperdiçar nada, nem comigo e nem com você, amém? O quanto nós temos deixado Deus derramar sobre nós, e o quanto nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. O que você tem feito? Quanto tempo você conheceu a Jesus? Não precisa me responder. Mas comece a refletir a respeito de quanto tempo você está congregando numa igreja, está com um pastor sobre a sua vida, cuidando de você. Quantos milagres Deus já fez sobre a sua vida? Quantos livramentos, quantas provisões você tem recebido do Senhor? E o quanto você tem derramado tudo isso sobre o outro? Porque um dia alguém derramou algo sobre você, amém? Nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos pessoas que pegam na nossa mão, que nos ajuda, que transborda a essência de Deus sobre nós, que um dia nos falou sobre a salvação, que um dia foi lá onde a gente estava, no meio da lama, e nos tirou, e nos ajudou a limpar, a se limpar, a levantar, tudo com a ajuda do Espírito Santo. Aquilo que Ele tinha, Ele derramou sobre mim, e aquilo que alguém tinha, derramou sobre você. E aonde você está derramando o que você tem? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Qual é a quantidade de espaço que tem dentro de você para carregar a essência de Cristo? Nós precisamos pensar o que estamos fazendo com as nossas vidas em Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que somos de Deus, mas não expressamos Deus para ninguém. Muitas vezes Deus nas nossas vidas é só uma história, mas contra fatos não há argumentos. Que você possa realmente carregar a essência de Cristo e transbordar, e que o óleo do Senhor não cesse na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa transbordar este óleo, e que a sua botija aí, vai esvaziando, e o Senhor enchendo e esvaziando, e o Senhor enchendo e renovando e nos purificando. Porque toda vez que a nossa vida transborda de Deus, Ele tira um pouco de nós e coloca um pouco mais dEle. A essência de Deus vai crescendo em nossas vidas, da maneira que a gente vai se derramando dEle, se derramando nele, querendo mais dEle. A nossa sede, a nossa fome por Cristo não pode acabar, amém? Nós precisamos estar neste lugar de busca, de inconformismo. Eu preciso acordar e falar: Senhor, eu quero mais, porque tem mais, eu sei que tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ninguém calcula o poder de Deus, o amor de Deus é incalculável. Amém? Essa mulher pôde experimentar aquilo que Deus tinha para ela. Essa era a necessidade dela. Qual que é a sua necessidade? Se eu te perguntasse hoje, qual é o bom dia para viver um milagre? O que você faria? O que você falaria? Talvez você falaria assim: Elias, mês passado eu recebi um diagnóstico e aquele dia era um bom dia para eu receber um milagre. Talvez você fale:
Talvez amanhã ou depois da manhã eu passe por algo difícil e será um bom dia para eu receber um milagre. E eu tenho uma notícia para te dar hoje. Hoje é um ótimo dia para receber milagres, amém? Porque todos os dias o Senhor pode derramar o milagre dele sobre as nossas vidas. Todo dia temos que declarar a salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. O milagre da salvação me alcançou. Eu não tenho riquezas, mas eu sou salva. Eu não tenho status, mas eu sou salva. Talvez eu não tenha nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus Cristo, amém? Eu tenho a salvação eterna. Eu tenho o grande eu sou. Eu tenho aquele que é único e necessário. Só a graça dele nos basta. E todas as coisas nos será acrescentada sim, porque Deus não é homem de mim que minta, e nem filho do homem que se arrependa. E se Ele falou que eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus, amém? Se Ele falou que eu serei bendita sobre a terra, eu serei bendita sobre a terra, amém? Nós precisamos estar neste lugar. Nós não podemos sair deste lugar, porque longe deste lugar com Cristo não há salvação. A gente leu, não há outro nome, encanto nenhum na terra, debaixo da terra, sobre os céus, a não ser o nome de Jesus Cristo, amém? E o milagre da salvação também nos permite, no terceiro ponto, viver o sobrenatural de Deus. Viver esse lugar onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Esse lugar que muitas vezes a gente nunca imaginou estar. Mas é um lugar do sobrenatural de Deus, em que podemos caminhar. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá. Dá tempo. Vamos lá. Mateus 14. Peraí. Mateus 14, eu vou ler do 22 ao 31. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, ao outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde de lá, estava ele só. Entrando no barco, já estava longe, em uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí andar sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Esse verso, esse capítulo, essa história, fala sobre o sobrenatural, amém? Todo mundo enfatiza a pequena fé de Pedro. Mas hoje Deus quer que a gente olhe para a coragem e para a disposição de Pedro de viver o sobrenatural. Porque os discípulos estavam naquele barco. Todos poderiam ter vivido aquela experiência. Mas Pedro foi o único corajoso
a subir e a ir ter com Jesus. Jesus não fala para ele, venham de vocês, e Pedro fala, eu vou. Não, Pedro pede. Se é o Senhor, me faça ter contigo. Amém? Nós precisamos querer. Nós precisamos experimentar. Por mais que seja um lugar de medo. Por mais que seja um lugar talvez improvável. Mas esse lugar, se o Senhor está lá, é o melhor lugar para a gente correr risco. Amém? Porque com o Senhor não existe riscos. A nossa mente humana vai ter medo. Vai parecer arriscado eu fazer aquilo que os meus olhos não estão vendo. Que não, talvez pareça não ser possível. Não, eu não vou fazer isso porque é ilógico. Eu não vou fazer isso porque talvez não vai dar certo. Não, Deus está me falando para eu fazer, mas é melhor eu não fazer porque eu já vi que não vai dar certo. Viver o sobrenatural não é fazer aquilo que parece, que obviamente é certo. Com Deus não é assim. O sobrenatural não é assim. Às vezes Deus coloca a gente em uma direção e nós queremos ir para outra, porque temos medo. E aí eu vi esses dias e eu achei muito legal essa frase. É melhor ser um Pedro molhado do que discípulos frustrados. Porque Pedro, ele foi exortado pelo Senhor e ele falou, homem de pouca fé. Mas ele teve muito mais fé que todos os outros. Amém? Ele viveu algo que ninguém viveu. Ele viveu experiências que ninguém viveu, porque ele foi ousado diante do Senhor e ele cria naquele que estava chamando. Ele teve medo como todo homem tem, porque somos homens. Nós temos medo. E às vezes Deus fala, vai, e a gente... Foi o que eu falei aqui, o apóstolo às vezes coloca a gente no fogo e fala, vai, e a gente, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. E nós não somos. Pedro não era capaz de dar um passo. Se nós formos por nós mesmos, sai do barco e dá um passo sobre a água para ver o que acontece com você. Se você não sabe nadar, morreu. Não é verdade? Pedro, ele caminhou não sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Cristo. O Senhor falou, vem. E ele falou, eu vou, porque o Senhor está me chamando. Quantas vezes nós vamos deixar de viver o sobrenatural porque temos medo? E irmãos, vou falar, a gente sempre vai ter medo. Daquilo que a gente não consegue calcular, não consegue medir, vai dar medo mesmo. A gente não tem poder para mudar e para fazer, vai dar medo. Os nossos olhos não estão vendo, vai dar medo. Mas se o Senhor te chamou, vai. Se o Senhor te quer nesse lugar, esteja neste lugar. Se o Senhor quer que você se manifeste em algum lugar, se manifesta neste lugar. Se o Senhor quer que você cure, vai e cure em nome de Jesus, porque Ele te capacita. Se o Senhor quer que você leve as boas novas de salvação, e Ele quer, leve as boas novas de salvação. Porque quem salva é Ele, não é você. Não sou eu. Amém? Nós precisamos andar neste lugar sobrenatural. Um lugar que a gente não vê. A minha vida inteira eu vivi de uma maneira sobrenatural. Eu tive uma infância muito difícil. Com pais totalmente fora da palavra de Deus, né? Meu pai era um homem totalmente sem temor ao Senhor. Ele vinha de uma família cristã, mas quando chegou na vez dele, ele não pôde desfrutar desta vida cristã. O diabo realmente fez uma festa na vida dos meus avós e bisavós.
E quando chegou no meu pai, ele viveu uma vida totalmente contrária à palavra. Um homem onde ele tinha 2 esposas, filhos para os 2 lados, uma situação totalmente ruim para uma família, porque ele não conseguia dar suporte para nenhuma e nem outra da forma que deveria. E ele não conseguia entender Jesus. Ele conhecia a palavra, mas ele não conseguia desfrutar daquilo que o Senhor tinha para ele. Então eu cresci nesse lar totalmente desestruturado, a minha mãe totalmente desestruturada. E muito jovem, né, eu sofri abuso da pessoa que deveria me proteger, da pessoa que deveria me proteger e cuidar para que eu não sofresse abuso, para que eu crescesse uma pessoa, né, sem ter passado por esse trauma. E a minha vida a partir daí foi muito difícil, porque eu não tinha referência, eu tinha vivido algo terrível. E aí eu, adolescente, comecei a fazer muitas coisas que eu não devia, relacionamentos que eu não deveria estar, fumar, beber, experimentar coisas que eu não deveria ter experimentado. Me casei e vivi uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Uma pessoa totalmente improvável. Uma pessoa que não tinha nenhuma expectativa de vida. Essa era eu. E com 25 anos eu conheci, 25 para 26 eu conheci Jesus. Alguém me chamou para ir num link. Amém, irmãos, o link é bênção. Eu fui uma vez no link. E daí eu fui levada ao encontro por um amigo que também me chamou. E o encontro, eu fui para este encontro sem nenhuma expectativa. Porque eu achava que eu não precisava, eu achava que minha vida estava boa, eu achava que estava tudo certo. Aquilo era o certo, viver daquele jeito era o certo. Fumando, bebendo, me prostituindo, aquilo era o certo. E eu fui para este encontro. E ali eu recebi o meu maior milagre, que foi o milagre da salvação. Ali o Senhor me encontrou de uma forma sobrenatural. Ali Ele mostrou quem Ele era e me mostrou quem eu era. E aí eu falei, uau, que difícil você se olhar no espelho de Cristo e ver quem você é, de verdade. E ver que você não é nada. E ver que tudo ali era frustrante, era nojento, era horrível. E eu vivi isso. Mas Deus não me levou nesse lugar para que eu sofresse. Deus me levou para esse lugar para que eu fosse salva. Para que eu vivesse a salvação de Cristo, o milagre da salvação. E a partir dali, irmãos, eu posso te falar que eu nunca vivi da forma que eu comecei a viver com Cristo. Eu nunca tinha vivido nada parecido. A salvação, quando chegou para mim, foi um divisor de águas. Uma transformação. Óbvio que não foi da noite para o dia. Nós somos transformados de glória em glória, é o que a palavra diz, amém? E comigo não foi diferente. Mas a partir dali, a partir deste grande milagre, eu comecei a viver milagres e milagres e milagres. Eu vivi milagres de provisão, eu vivi milagres de restauração na minha vida emocional, eu vivi milagres de casamento, eu vivi milagres de cura. Eu já contei alguns milagres. Milagres simples, como um guarda-chuva no meio com um guarda-chuva no meio da chuva. O Senhor falou, é teu, filha, leva. Um guarda-chuva, isso é simples, né? Mas Ele se preocupa com as coisas simples também. Se somos filhos de Deus, nós podemos estar neste lugar onde até as nossas pequenas necessidades são supridas por Ele, pelo Senhor. E Ele também me curou
das minhas emoções, que eram coisas terríveis, foram um milagre grande na minha vida. Porque as minhas emoções era algo que estava tudo destruído, bagunçado, mal resolvido. E o Senhor fez esse grande milagre sobre a minha vida. Ele fez eu pisar em lugares que eu nunca imaginei pisar. Irmãos, eu fui para a Europa. Eu nunca imaginei chegar neste lugar, nem no meu melhor sonho. Não é algo que vai mudar a minha vida ir para a Europa, mas é um sobrenatural de Deus na minha vida, porque é algo que eu nunca imaginei. O Senhor me trouxe coisas que nem no meu melhor sonho eu imaginei viver. Hoje eu vivo o milagre de Deus diariamente sobre a minha vida. Palavras que eu queria ouvir de alguém que estava do meu lado e que eu não ouvia. Coisas simples. E hoje eu escuto constantemente. O Senhor tem transformado a minha vida. O Senhor tem me usado. Não porque eu sou boa. Não porque eu mereço. Mas porque Ele é bom. Amém? Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Então eu tenho uma notícia para te dar. Creia no Senhor teu Deus, que tudo Ele fará. Tudo o Senhor fará na sua vida, na sua família. Creia na palavra dEle. Eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que está queimando no seu coração essa noite. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Talvez seja o da salvação. Talvez seja dar o primeiro passo sobre as águas e viver o sobrenatural de Deus. Talvez seja um milagre de cura, de restauração. Essas pessoas que eu citei aqui eram pessoas comuns, como eu e você. Essa mulher era uma mulher totalmente destruída nas suas emoções. Pedro era um homem improvável, iletrado, inculto, é assim que a palavra diz. Ele era improvável. E ele pregou, e sim, mais de 5 homens se converteram a Cristo. Aquela viúva, ela precisava de uma provisão. E aos olhos dela, não tinha o que fazer. Mas o Senhor trouxe o milagre da provisão sobre a vida dela. Então eu não sei qual é o lugar que você se encaixa. Eu não sei qual é o lugar que você está hoje. Mas eu sei qual é o lugar que você tem que estar. E o lugar que você tem que estar é em Cristo Jesus. É aos pés do Senhor. Porque este lugar, Ele vai derramar sobre você o Espírito dEle. E o Espírito dEle vai te conduzir a todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, amém? Então, diante dessa palavra, com muita fé no seu coração, eu espero que seu coração esteja queimando, porque o meu está. Eu te convido a se levantar do seu lugar.